Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do programa Saber Direito da TV Justiça. Meu nome é Lúcio Flávio Paiva, eu sou advogado, mestre em Direito e professor de Direito Processual Civil, e esse já é o nosso quinto encontro dentro da matéria da fase postulatória do processo. Na nossa aula de hoje, nós vamos discutir especificamente o tema contestação, que é, sabidamente, o mais importante ato a ser praticado pelo réu no processo. O seu ato de defesa por excelência. Portanto, o tema desse nosso quinto encontro é um tema muitíssimo importante e de enorme utilidade. Nós estamos aqui no nosso estúdio com os acadêmicos participando da nossa aula, a Márcia, o Rodrigo e a Eva, e gostaria de lembrar a vocês que vocês podem participar do nosso programa, enviando perguntas para o e-mail saberdireito@stf.jus.br. Lembrem-se, porém, de fazer menção ao professor e à aula específica para que o seu questionamento possa ser adequadamente encaminhado. Pois bem, gente, nós vamos então no nosso encontro de hoje, no nosso quinto encontro, infelizmente, né, pessoal, nossa última aula, nós vamos trabalhar com a contestação. Só relembrando, nas nossas aulas até agora, as 4 que antecederam a essa, nós discutimos toda a fase postulatória do processo. Nas 3 primeiras aulas, eu pus em destaque de maneira bastante específica a petição inicial. No nosso quarto encontro, que foi a aula que antecedeu essa, nós estudamos as outras respostas do réu, trabalhamos com a reconvenção, com as exceções de incompetência relativa, impedimento, suspeição, discutimos ainda atos outros que podem ser adotados pelo réu no prazo da resposta, como a impugnação ao valor da causa, como a nomeação à autoria, a denunciação da lide, chamamento ao processo, a demanda de declaração incidente. E eu, de maneira proposital, como eu já tinha dito na aula antecedente, né, pessoal? De maneira proposital, eu guardei para esse nosso quinto encontro, um encontro inteiramente dedicado ao estudo da contestação. Pois bem, o que seria exatamente a contestação? Ora, a contestação nada mais, nada menos é do que a defesa propriamente dita que o réu exerce no processo. Nós não podemos perder de vista que o autor, em sua petição inicial, exerce uma pretensão, e essa pretensão, ela é em desfavor dos interesses do réu. Por óbvio que qual é a atitude que se espera seja adotada pelo réu? Demandado, compareça em juízo e ofereça especificamente a contestação, resistindo à pretensão formulada pelo autor. É esse ato importantíssimo de defesa, propriamente dita e considerada, que nós vamos nos ocupar na nossa aula de hoje. E aí, o primeiro tema que eu devo destacar e devo trabalhar com vocês na nossa aula de contestação é entender, em primeiro lugar, os tipos de defesa que podem ser feitas na contestação. Para que vocês entendam, pessoal, eu vou trabalhar aqui com vocês agora questões bastante técnicas. Por exemplo, a contestação é a peça de defesa, não é isso? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos decompor as diversas espécies de defesa que estão inseridas na peça de contestação. Caminhando, então, nesse sentido, nós podemos pensar que a contestação pode ser dividida, em primeiro lugar, em 2 defesas principais: a defesa processual e a defesa de mérito. Gostaria de colocar isso em destaque. Toda vez que nós pensarmos, portanto, numa peça de contestação,
nós devemos automaticamente pensar em dois tipos de defesa ou em dois momentos de defesa nessa peça. Primeiro momento, a chamada defesa processual. Segundo momento, a chamada defesa de mérito. Na primeira defesa, a defesa processual, o réu vai resistir e vai arguir questões, por óbvio, de natureza estritamente processual. No segundo momento, o réu já vai resistir ao aspecto propriamente meritório da pretensão externada pelo autor. Daí, então, a necessidade de compreendermos que a petição de contestação é dividida em defesa processual e defesa meritória. A defesa processual, ela costumeiramente é chamada de defesa preliminar. Destaco isso para vocês. A defesa processual ou defesa preliminar são situações equivalentes, são expressões sinônimas. Quando eu falo em defesa processual, eu estou falando automaticamente em uma defesa preliminar. E aí, olha que interessante. Essa defesa processual, essa defesa preliminar, que argue, como eu disse, questões de índole estritamente processual, essa defesa, por sua vez, também se divide em duas. A defesa processual pode ter índole dilatória e a defesa processual pode ter índole peremptória. Olha que importante isso. A defesa processual se subdivide em dilatória e peremptória. Quando que uma defesa processual será dita dilatória e quando que uma defesa processual será dita peremptória? Primeiro, é dilatória a defesa processual que tem por objetivo atrasar a prestação da tutela jurisdicional, sem importar, porém, na extinção do processo. A defesa que tem o objetivo de dilatar a prestação da tutela jurisdicional tem, portanto, o nome de defesa dilatória. A seu turno, o segundo tipo de defesa processual, nós vamos denominar de defesa processual peremptória. O que significa a defesa processual ser peremptória? Significa que ela conduz uma arguição tal que, se for aquela arguição acolhida pelo juiz, o juiz haverá de extinguir o processo sem a resolução do mérito. Então vamos fazer um resumo aqui para a gente não se perder, hein, gente? Olha só. A contestação se divide em duas defesas, processual e meritória. A defesa processual, também conhecida como defesa preliminar a seu turno, se divide também em duas, a defesa processual dilatória e a defesa processual peremptória. A defesa processual dilatória, revendo, é aquela que visa dilatar o julgamento, mas não extinguir o processo. Ao passo que a defesa processual peremptória é aquela que, se acolhida for pelo juiz, ela importará na extinção do processo sem resolução do mérito. Por isso mesmo, então, ela é denominada de defesa processual peremptória. Mas olha só, pessoal, não há apenas a defesa processual dilatória e peremptória, como nós sabemos. Existe ainda a segunda parte da peça de contestação. Na segunda parte da peça de contestação, deverá o réu discutir o mérito propriamente dito. Daí nós temos então o nome, defesa meritória, que vem necessariamente após a defesa processual.